Oi, gente. Nós estamos aqui nessa quinta-feira para falar um pouquinho sobre este dia antes da crucificação. Eu tenho estudado dia após dia essa Semana Santa e diversas questões me vêm à tona, né? E às vezes passa desapercebido pela gente. Mas hoje, na quinta-feira, eu gostaria de tratar de um assunto específico. E nós podemos encontrar isso em Marcos capítulo 14, nos versículos 32 até 36. No momento em que Jesus está no jardim do Getsemane, junto com os seus discípulos. Na minha versão, na minha Bíblia, diz assim: Marcos capítulo 14, versículos 32 até 36. Diz assim: Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E, adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E Jesus dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Por que esse texto me chama a atenção? Primeiro porque fala dos discípulos. E quando a gente conhece todo o contexto do que acontece com Jesus naquela noite, naquela quinta-feira à noite, percebe-se que os discípulos nós podemos dividir em três grupos. São os discípulos aqueles que traem a Jesus, Judas, aqueles que negam a Jesus, Pedro, e aqueles que fogem, os outros. Então, esse grupo de discípulos responde a essa situação de forma diferente. Trazendo isso para a minha vida, para o meu momento agora de reflexão sobre a Páscoa, eu fico pensando assim, aonde eu me enquadro, em que grupo desses aqui eu pertenço. E pasmem que eu concluo que eu me enquadro nos três grupos. Muitas vezes eu nego a Jesus, muitas e muitas vezes eu traio Jesus, e outras tantas vezes eu fujo de Jesus. É muito triste isso. Na contrapartida, no segundo momento, nós temos Jesus que sozinho, então, lá na frente, tomado de pavor e de angústia, como diz a Bíblia, ele não foge desse momento, ele não trai o Pai nesse momento, e ele não nega o Pai nesse momento. Fazendo uma comparação da minha vida e das minhas reações com aquilo que Jesus vive, e da forma como Jesus reage, a gente percebe a pequenez nossa como ser humano. Mas graças a Deus, que logo depois da quinta-feira vem a sexta-feira, o momento da crucificação, aonde Jesus carrega todos esses meus momentos de aflição, de negação, de traição e de fuga. Jesus pega tudo isso, carrega junto com ele na cruz que era para ser minha, e ele se coloca lá, no meu lugar. Então eu queria deixar isso para esse momento, essa reflexão, para esta quinta-feira, para a gente ver como se vai reagir em cada um dos momentos onde nós somos confrontados com Cristo e somos confrontados por Cristo. Preciso reconhecer que na minha pequenez e na minha insuficiência e na minha abundância de pecados, não era o lugar da cruz, não era para ser de Jesus, mas era para ser meu. Mas graças ao amor desse Filho de Deus, desse que eu aceitei como Senhor e Salvador,
Hoje eu reconheço que Ele é parte importantíssima da minha vida, fundamental. Graças a Ele, que é meu Senhor e meu Salvador, eu não precisei carregar essa cruz e Ele fez isso por mim. Além de carregar ela, Ele também morreu por mim, no caso, no dia de amanhã, na Sexta-feira Santa. Queridos, que essas palavras nos motivem a buscarmos cada vez mais conhecer esse Jesus. Deixarmos cada vez mais se envolver e se comprometer com Ele. E mais do que isso, deixar com que a graça dele de fato abunde as nossas vidas. Às vezes demora um pouco para a gente entender que nós não somos merecedores, não somos mesmo, mas o amor dele é imensurável. Não tem como se medir isso, que ele tem por nós. E isso é então que lava todos os nossos pecados, aqueles que a gente já cometeu, os que nós ainda vamos cometer, e faz de nós então, como diz a Escritura, como Paulo escreve, novas criaturas. O meu desafio, a minha palavra também de incentivo, de estímulo para esse dia, para essa quinta-feira da Semana Santa, é essa. Apesar de sermos como os discípulos, lembremos que nós temos um Jesus que enfrentou tudo, que colocou tudo diante do Pai, que foi transparente para com Deus no seu sentimento e na sua angústia, mas assumiu a sua posição e o seu lugar de Senhor e Salvador na minha e na tua vida. Que Deus nos abençoe, que essa Páscoa seja uma Páscoa em família, apesar do que vem acontecendo na sociedade, e que tenhamos assim um momento muito próximo dos que amamos, mas muito mais próximo de Jesus. Amém.